Fala, meu irmão, seja bem-vindo ao canal Frutos do Reino. Quero compartilhar a palavra do Senhor lá no livro de Romanos. A palavra do Senhor diz o seguinte, Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que ele seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, meu irmão, ela é fantástica. A palavra do Senhor, ela traz algo para a gente refletir. Nesse versículo 33 fala: ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus, da ciência de Deus. A gente consegue imaginar a profundidade de algo que é uma verdadeira fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria. A gente vê, talvez, hoje os avanços, da ciência, tecnologia, como as coisas estão, e eu creio plenamente que foi dado por Deus, a sabedoria para desenvolver essa ciência. Agora imagina a sabedoria daquele que criou todas as coisas. Imagina a profundidade, quão profundo é, quão maravilhoso é a gente viver em busca do Senhor, entendendo que Ele é a fonte de sabedoria. É tão bom a pessoa que ela tem um entendimento, que ela deve sempre buscar conhecimento, que ela deve sempre buscar, sempre aprender. Agora, se você está diante de uma fonte, que é a palavra do Senhor, de sabedoria, nunca vai chegar ao ponto de falar assim, a pessoa, eu já usufruí o máximo que eu tinha da Bíblia. Não existe essa pessoa, porque é uma fonte inesgotável. A palavra do Senhor se renova. Tem sim pessoas que lêem a Bíblia várias vezes. Eu mesmo já li várias vezes, para a honra e glória do Senhor Jesus, mas cada vez que eu leio, eu fico surpreso, que parece que aquele versículo, aquela palavra foi colocada ali, mas não é, já existe há muitos anos, só que ela tem um poder de renovação tão grande, tão forte, que ela pode falar comigo em uma determinada situação, e outra, o Senhor me trazer a clareza, o entendimento de outra situação. Então, inúmeras vezes você pode ter lido a Bíblia, mas sempre vai ter uma fonte de sabedoria, de conhecimento, para você ver que ela se renova. Quão insondáveis são os seus juízos, como inescrutáveis são os seus caminhos, como algo tão profundo. Aí pergunta no versículo 34, por quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Não, ou quem primeiro deu a ele para ser instruído? Não, ele que fez primeiramente por nós, ele fez tudo. É tão interessante se a gente for entender que tudo aquilo que o Senhor lhe solicita para a gente, ele mesmo foi a demonstração, ele fez primeiro. Ele só pede para perdoar porque antes ele perdoou. Ele pede para a gente amar uns aos outros, que ele amou primeiro, ele se entregou primeiro. Então o Senhor, ele é a base para a nossa vida. Não tem como viver uma vida sadia, uma vida sem a presença do Senhor. Não tem como. Se a gente não tem como viver sem conhecimento, e quando se trata de a gente entender que esse conhecimento, ele é uma fonte inesgotável. Eu posso sempre buscar o Senhor, dia após dia, que vai ter uma resposta. Ele vai ter uma resposta, e não aquela pessoa que talvez você fala assim, eu fui pego de surpresa, a pessoa não sabia o que falar. Não, o Senhor, ele sempre tem uma resposta para tudo. Ele sempre tem uma resposta para tudo. Muitas vezes a gente não entende, E a gente quer que o Senhor responda para a gente imediatamente. Não é porque ele está sem resposta, é porque muitas vezes ele não respondeu porque não foi da vontade dele. Nos dá entendimento sobre isso. Talvez muitas pessoas questionam, por que isso acontece com uma pessoa? Talvez ela espera que o Senhor fale com ela, por quê. Não, ele tem a resposta para isso tudo. Mas quando o Senhor não falou, que ele não tem a resposta. E a gente muitas vezes busca o Senhor pouco, de forma superficial, rasa.
Então, porque toda vez que eu pedir algo ao Senhor, Ele tem que me atender, Ele tem que responder imediatamente. Não, será que a gente responde imediatamente aquilo que é a vontade do Senhor? Não, a gente não responde. Muitas vezes a gente fica prolongando isso. O Senhor fala algo, a gente não é obediente e quer que o Senhor, imediatamente, a primeira oração que a gente faz, o Senhor tem que atender. Não, Ele tem resposta para tudo. Ele tem um controle sobre todos. E Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. E Ele fez primeiro, está pedindo algo que Ele já fez. Mas a gente deve entender como finaliza o versículo 36, que é porque dele, e por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. A gente apresentar todo louvor, toda honra, toda glória ao nosso Senhor Jesus, aquele que tem o controle sobre tudo, sobre todos. O Senhor é tão maravilhoso. E você vai ver que Ele é mais maravilhoso ainda quando você começar a experimentar, estar de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita, que é agradável. Quando você viver nos caminhos do Senhor, você vai entender quão prazeroso é servir ao Senhor. Não é sacrifício, é um prazer servir ao Senhor, porque a gente também entende que tem aquele que tem um controle, né? Todas as coisas, mas a gente não serve ao Senhor por barganha, a gente não serve ao Senhor querendo negociar ao Senhor, a negociar com o Senhor. Eu estou te servindo, você tem que me abençoar de tal forma. Não, é por aquilo que Ele representa na nossa vida. O Senhor, Ele pode representar 100% da sua vida, ou talvez Ele não pode representar nada. Não que Ele não represente, Ele represente, mas depende de nós ter uma experiência com o Senhor. Tem muitas pessoas que têm uma rasa experiência do Senhor. Não é porque o Senhor é raso, porque Ele é profundo. Ele é profundo. Mas eu posso estar diante de algo profundo, mas viver de forma superficial, porque eu não me aprofundo com isso. Talvez o mar, só para a gente entender, o mar tem profundezas imensas, grandiosas, que capazes de, talvez tem que ser mensurável a profundidade. Mas talvez se você estiver com um colete, aquele colete te impede de você aprofundar mais. Para você entender, às vezes você vai estar diante de algo profundo, mas você vai viver de forma superficial. É como se tivesse um colete ali impedindo que você fosse lá profundo. Se você está diante do Senhor, se você colocar barreiras em conhecer o Senhor, você vai viver de forma superficial e achar que aquele ambiente, aquilo, tudo que Ele tinha para oferecer é superficial. Não, Ele é profundo. Você que não aprofundou, então profunde no Senhor. Mergulhe cada vez mais, conheça, não só simplesmente e alguém viu falar de Jesus e falou, Deus é bom. Não, experimente o Senhor muito mais que uma oração de se acordar ou você a dormir. Experimente ter uma comunhão com o Senhor, buscar, consagrar diante do Senhor, entender a palavra dEle, querer mais, ter sede por essa palavra. Aí você vai ver que tem uma fonte profunda e cada vez que você buscar, você vai ter mais conhecimento. Espero que essa palavra falou no seu coração, que Deus tome a sua vida de tal forma que te conduza a querer buscar mais dEle. E você vai ver que é um caminho maravilhoso. Oh Deus, toma essa vida em tuas mãos, Pai. Que essa pessoa aprofunde cada vez mais no Senhor, que ela tenha um desejo imenso para te buscar, para te servir. Guarde o trabalho, Pai, guarde a família, guarde o projeto, Pai, em nome de Jesus. Que ela seja, Pai, mergulhada nos teus rios, essa fonte de vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.